Olá, a nossa aula de hoje é sobre topologia pronominal. De repente, vamos escrever. Como escrever? Pelo contrário, lhe compete absorver o prejuízo, ou é melhor, pelo contrário, compete-lhe absorver o prejuízo? A dúvida. Outro tipo, o consentimento no contrato de seguro se firma nas declarações, ou é melhor, o consentimento de seguro firma-se nas declarações? É nesses momentos em que estamos escrevendo que surgem as dúvidas sobre a melhor posição dos pronomes oblíquos em relação ao verbo. É sobre esse assunto que trataremos na aula de hoje. O termo topologia, por mais estranho que possa parecer dentro da gramática, vem de uma palavra grega que significa lugar. Assim, topologia pronominal refere-se ao lugar, à colocação adequada dos pronomes pessoais oblíquos na frase. A fim de esclarecermos bem o que significa a classe dos pronomes, gostaríamos de recordar que todas as palavras da nossa língua pertencem a uma das 10 classes de palavras que formam todo o nosso léxico, isto é, todo o nosso vocabulário. Algumas dessas classes são ditas variáveis. Isto quer dizer que elas sofrem flexões, modificações de gênero, de número, de pessoa. São elas: o substantivo. Para que é que nos serve o substantivo? O substantivo vai ser aquela palavra variável que vai nos servir para nomear tudo aquilo que existe no mundo, no universo, nos nossos pensamentos. O adjetivo também é uma classe de palavras variável. Ela vai servir, essa palavra, para darmos um atributo, uma qualidade ao substantivo. O artigo é outra palavra variável que vai servir para determinar o artigo definido, ou então deixar indeterminado o artigo indefinido. O verbo, que já vimos um pouquinho em aulas anteriores, é aquela palavra que vai nos dar o estado em que o ser se encontra, a ação que pode ser praticada por um sujeito ou que recai sobre um ser qualquer. O numeral, que vai nos servir para indicar as quantidades, a ordem ou a multiplicação. Não confundamos numeral com algarismo. Numeral são letras, são palavras, enquanto o algarismo é número. E a classe dos pronomes, que é das variáveis, aquela que sofre bastante variações também. Nós vamos ver na sequência os vários tipos de pronomes. Outras classes de palavras são ditas invariáveis, isto é, elas não sofrem flexão de espécie alguma. É o caso do advérbio, que vai servir para dar uma modificação ao adjetivo, ao verbo ou ao próprio advérbio. A preposição, aquela palavrinha tão simples, que é de tanta importância depois na regência verbal, ela faz a ligação entre duas outras palavras. A conjunção, que é de extrema importância na construção dos períodos. Nós vamos ter as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas e, por fim, a interjeição. Palavras pequenininhas, curtinhas, que servem para nós expressarmos algum sentimento de alegria, de susto, enfim, também são palavras invariáveis. O que nos interessa hoje é a classe dos pronomes. Pronome é aquela palavra, portanto, variável, que substitui ou acompanha o substantivo. Dizendo de uma outra forma, o pronome é a palavra que representa um ser ou a ele se refere, indicando como pessoa do discurso. Pessoa do discurso, sim, é aquele que fala, aquele com quem se fala e aquele de quem se fala. São essas as 3 pessoas do discurso. Os pronomes compõem uma classe de palavras que se subdivide em pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Interessam-nos especialmente os pronomes pessoais, que são aqueles que designam as 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, aquela que fala, eu no singular e nós no plural. A segunda pessoa,
aquela com quem se fala, tu no singular e vós no plural. E a terceira pessoa, aquela de quem se fala, ele, ela no singular e eles, elas no plural. Os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são chamados pronomes do caso reto, ou pronome sujeito. E na oração, em geral, eles têm a função de sujeito. A esses pronomes do caso reto correspondem os chamados pronomes do caso oblíquo, que funcionam como complemento verbal. Podem apresentar-se sob a forma tônica ou átona. São pronomes oblíquos átonos, o me, o te, o se, o lhe, o a, o nos, o vos, o se, o lhes, o os e o as. São pronomes oblíquos tônicos, o mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco e convosco. Os pronomes átonos formam com o verbo um todo fonético. A sua posição, geralmente na oração, é após a forma verbal, porque ele funciona como complemento do verbo. Isto se denomina ênclise, isto é, a posição do pronome átono depois do verbo. Muitas vezes, esses pronomes podem ser colocados antes do verbo, o que leva o nome de próclise, isto é, antes do verbo. Mais raramente, esses pronomes podem aparecer no meio do verbo, que é denominado mesóclise. Algumas regras práticas existem para orientar a colocação desses pronomes átonos em relação ao verbo. A primeira série de orientações, de regras de orientação que nós vamos ver é sobre a ênclise, isto é, a colocação do pronome átono depois do verbo. Quando é que isto vai ser exigido? Quando nós teremos que usar o pronome depois do verbo? Primeira regra básica, no início de oração. Não se aceita na norma culta iniciar-se uma oração com o pronome oblíquo. Embora na linguagem coloquial, isto é, aquela que nós usamos no nosso dia a dia, nós possamos iniciar a oração com o pronome oblíquo. Vejam, nós falamos normalmente, me dá um café, com o pronome me iniciando a frase. Na linguagem culta, entretanto, não se admite esse pronome oblíquo iniciando a oração.